Excelente tarde de segunda-feira para você que acompanha aqui a nossa programação, a transmissão pelas nossas redes sociais, pela televisão, enfim, pelos canais de comunicação oficiais aqui da Câmara de Guarulhos. A gente fala ao vivo aqui do plenário, mais uma vez, da Câmara Municipal. Daqui a pouquinho acontece aí a terceira sessão ordinária deste ano de 2025. Uma pauta bastante extensa dessa vez, né? Os vereadores já começaram aí com um pique total, a todo vapor, trabalhando bastante. Um grande expediente composto de 193 itens, mais 133 são aqueles requerimentos de informações que tem votação simbólica aqui pelo presidente, né? Então uma votação um pouquinho mais rápida. E tem ainda 60 projetos que esperam aí para serem deliberados para as comissões permanentes da casa, para que elas possam analisar e depois darem os pareceres para que eles possam voltar ao plenário para serem votados. Já na ordem do dia, temos 4 itens aí aptos à votação. Um se refere à nomenclatura de rua e 3 projetos de concessão de título de cidadão guarulhense. Portanto, esta é a ordem do dia de hoje. Mas teremos uma sessão extraordinária, pelo menos prevista aqui, a 4ª sessão extraordinária, para começar logo depois, né, da ordinária, evidentemente, com 20 itens na pauta. A gente destaca aqui porque esse assunto tem sido muito em voga, a gente destaca esse item que é de autoria do vereador Edmilson, do PSOL, que obriga aí o uso de microcâmeras nos uniformes da GCM de Guarulhos durante as atividades operacionais e nas viaturas de todos os órgãos municipais de segurança pública. Esse assunto tem sido muito debatido, né? A gravação aqui pelos PMs no uniforme, no capacete, enfim, no material que eles usam, conforme eles aí vão atuando na parte operacional, para que isso fique registrado, para que se documente, né, para que consiga se dirimir possíveis dúvidas e polêmicas com relação às operações da Polícia Militar e aqui no caso se instalar isso na GCM também. Bom, então essa é a pauta da sessão de hoje, que vai começar daqui a pouquinho, a partir das 2 da tarde, com a abertura para o presidente, mas daqui a pouquinho eu venho falar com ele vai falar aqui com você para falar um pouquinho da expectativa da sessão de daqui a pouquinho. Volto já. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Já de volta, portanto, aqui, já com o presidente Martello aqui do meu lado, logo menos aqui eu entrei para apresentar para você a pauta da sessão, né, o resumo da pauta da sessão. Já falei aqui, viu, presidente, que a pauta da sessão hoje está bastante extensa, né, são 193 itens, o grande expediente, 4 na ordem do dia, mas tem uma sessão extraordinária aí com 20 itens. Queria que você falasse um pouquinho da condução dos trabalhos, o que você está esperando para essa sessão de daqui a pouco. As sessões que começaram esse ano, começaram quentes, algumas mais ou menos, outras mais quentes. O que você está esperando, presidente, para essa terceira sessão ordinária aqui e 4ª extraordinária? Obrigado por falar com a gente, estamos ao vivo. Primeiramente o seguinte, uma boa tarde a todos os ouvintes, a vocês que estão trabalhando, aos vereadores. Enfim, eu espero uma produtividade maior. Na primeira e na segunda sessão, evidente, por ter 40% de vereadores novos, houve alguma dinâmica para atender um ou outro, mas hoje vamos ver se a gente toca mais rápido, vamos ver se realmente a gente se aprofunda na pauta. E tenho certeza que vamos se aprofundar e vamos fazer aquilo que eu fiz há 2 anos atrás. O presidente mais produtivo aqui podem levantar é o Martello disparado do que a última presidência. A última presidência fala que ele foi produtivo, mas veja os números, faça o levantamento. Tenho certeza que nós estamos na frente. Até pela experiência, até por mais idade que a gente tem, já é a 6ª vez, é a 4ª vez que eu sou presidente, ou seja, não é fácil tocar essa casa. E se você tem que respeitar os vereadores, como eu respeito, e fazer com que a coisa ande, com que a coisa seja produtiva, tem que ter um pouco de jogo de cintura, você tem que entender os vereadores que querem falar, ou seja, mas tudo um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, para a coisa caminhar. Tenho certeza que vamos tocar a pauta hoje com mais tranquilidade. Mas dizem que o parlamentar faz parte da atividade legislativa, né, presidente? O parlamentar faz parte, tanto é que a gente dá a palavra ao vereador aquilo que ele quiser. Desde que não repita a mesma coisa, 151 ou questão de ordem, o motivo da questão de ordem. Ou seja, a gente não quer levar no rigor da lei porque não consegue. Então vamos tentar, que eu sou obrigado a tentar, levar o regimento interno da melhor maneira possível. Tenho certeza que vai dar certo.
Vamos terminar comigo aqui, boa sessão, e a gente vai aqui terminar com o slogan da TV Câmara, presidente. Queria que o senhor soubesse qual é e depois repetisse comigo, tudo bem? Eu sempre termino assim o meu flash aqui, minha abertura inicial, com TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Então hoje o presidente termina. Repete aí, presidente. Como é que é? TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Boa sessão, gente. Obrigado. Pouco. Tem 200 e lá vai pedaço de requerimento. Mas não foi só eu que fiz. Não, mas aí pega 34 vereadores, né? 34 você tem 120 e 34 tem no máximo 3, 4 cada um. Porque você tem que ter uma relação com o plenário. Você não pode pegar rejeição aqui. Bem, boa tarde a todos, vereadores, público presente. A número legal, iniciamos os trabalhos da terceira sessão ordinária. Solicito, senhores vereadores, que registrem suas presenças nos terminais eletrônicos. Passemos ao pequeno expediente. Com a palavra o vereador Guto Tavares. 151. 151 não. É o pequeno expediente. Tem a palavra o vereador Guto Tavares. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde aos funcionários, aos colegas da imprensa que estão aqui acompanhando a sessão e também ao público que nos acompanha nas galerias e também pela TV Câmara, pelas redes sociais. Presidente, eu venho a essa tribuna fazer um relato aqui, acho que é um problema que a maioria dos vereadores, especialmente aqueles que têm mais experiência, como é o Edmilson Souza, já conhece. Aliás, quero te agradecer também, Edmilson, por ter minimamente dado orientação em relação àquele caso lá da Continental na sexta-feira. Sexta-feira eu recebi um telefonema de uma família que morava na rua José Vilano, no Micail, e estava com a polícia militar na frente de casa e uma ordem de despejo para deixar o seu imóvel, né? O imóvel solicitado aí pela Imobiliária Continental, que tem inúmeros problemas na cidade de Guarulhos, a gente sabe disso, né? Contas bloqueadas em vários momentos, por não pagar, segundo a Procuradoria, os seus tributos como deveria ser feito. E eu fiquei impressionado com a falta de sensibilidade dessa Imobiliária Continental e bastou a gente publicar isso nas redes sociais, choveram denúncias. Eu estou levantando todas as denúncias, vamos fazer alguns requerimentos aqui também pela Câmara Municipal para levantar a situação legal dessa empresa perante a Prefeitura, se ela é boa pagadora, como é boa cobradora, né? Fiquei bastante impressionado porque tiraram o imóvel, uma pessoa que já morava ali há
19 anos, consolidado, morava o pai, a mãe e uma criança de 12 anos. Não teve sensibilidade nenhuma, não teve sequer a proposta de um acordo para se tentar chegar no entendimento, né? Então, é uma situação bastante ruim, bastante chata, mas fica o meu compromisso aqui. Outras famílias também entraram em contato lá no Jardim Acácio, Jardim Continental também, até de outras cidades de Arujá, que essa empresa imobiliária Continental tem graves problemas, e a gente vai fazer aqui tudo que tiver ao nosso alcance para buscar investigar esse caso e trazer aqui solução. Registrar também, cadê mandar um parabéns para o Sebastião Alemão, que é aniversário dele, Alemão que já foi presidente dessa casa, assim como o Martelo, o Ticiano também. Parabéns, Alemão. Sei que faz aniversário do dia também de aniversário do PT, né? Os colegas vereadores petistas aí, parabenizar também o partido de vocês. E acho que a democracia ela é fundamental, essa diversificação dos partidos políticos. E, por fim, registrar que lá no Jardim Acácio, ali onde estava funcionando até 2023 a escola Jean Piaget, a gente fez uma fiscalização lá esse final de semana e eu encontrei tudo lá, menos um ambiente adequado para estudar. Essa escola ela foi fechada, né? A prefeitura abriu uma nova ali na Maria Luísa Périco, mas o prédio está lá abandonado, eu levantei, pertence ao governo do estado, mas está servindo para uso de droga, muitos pinos de cocaína usados, todo depredado o prédio, e não está tendo manutenção, porque agora pertence ao estado. A gente já fez um ofício também solicitando que o governo do estado tome providências para fazer a manutenção, zeladoria, porque está servindo lá de depósito de entulho, de lixo. Aí a vizinhança, a população está reclamando de cobra, rato, que também sai de dentro dessa ex-escola, né, que não é mais uma escola, mas também fazer esse registro que nós temos um grave problema de vagas, né? São quase 6.000 crianças na fila de espera por vagas em creches, escolas municipais. Fica aí também a sugestão para a Secretaria de Educação, por mais que tenha feito outra escola de Piaget ali no Acácio, de repente derrubar aquela escola que é de lata, né? Pedir esse terreno para o governo do estado e fazer ali uma escola municipal, até mesmo um céu, para atender a população do Jardim Acácio, Jardim Paraíso, Recreio São Jorge, que é muito carente ali naquele ambiente. Presidente, por hora é isso. Obrigado. Bom trabalho para todos os vereadores aí. Uma boa semana a todos nós. Agora está escrito o vereador Kleber Ribeiro. 5 minutos. Tem a palavra. Boa tarde, presidente, meus amigos parlamentares, todos que estão aqui escutando, né, nas redes. Eu vivi para ver um pissolista subir aqui e tecer comentários relacionados à minha carteira de trabalho. Eu acho, ele falou que era advogado, né, Edmilson? O senhor se formou no mesmo ano que eu, só que eu tinha 22 anos e o senhor 50, mas não tem problema isso. Isso não tem nada. Mas muito me assusta, inclusive eu vou convidar o Edmilson Souza do PSOL, que falou que eu não estou trabalhando direito, porque para o Edmilson é o seguinte, a gente vai fazer um requerimento hoje, pedindo para o prefeito tapar todos os buracos da cidade e mandar um ofício só. É isso que ele quer que eu faça. Desculpa se o meu trabalho é técnico, o senhor, como esquerdista, pode dar um pulo lá no meu gabinete, que o senhor vai ver como é que faz um requerimento. Eu sei que o senhor tem 5 mandatos, mas vem aprender comigo, até porque quando eu coloco rua por rua, eu também estou priorizando os meus eleitores que me mandam mensagem pela rede social, e aí eu coloco a rua dele que está com problema. E o meu pessoal é técnico, ele vai lá, coloca foto por foto. E nos requerimentos e nos ofícios tem limite de anexo de foto. Então não tem como eu pegar e mandar foto de todo um bairro que está quebrado, Edmilson. A gente tem esse problema. E outra coisa, vim falar da minha carteira de trabalho. Eu era militar, no tempo da pandemia, enquanto eu pagava e contribuía o seu salário, né? Porque eu era um bom pagador de impostos, porque eu já trabalhava, eu era militar. Eu estava me arriscando na pandemia nos hospitais de campanha enquanto o senhor estava em casa. E eu estava arriscando a minha vida e levei, inclusive, Covid para o meu pai e para a minha mãe, e eles quase morreram, ficaram internados. E eu estava fazendo minha faculdade naquela época e não tranquei, porque eu sou muito homem. E eu estava com pai, mãe na UTI, estava trabalhando nas fileiras da aeronáutica, e o senhor veio falar que eu não trabalho. Então, o senhor levanta, não precisa vir mentir sobre a minha vida aqui. Não precisa vir falar que... Eu entendo que o que eu fiz com um mês, o senhor leva um mandato para fazer. Mas é complicado, a esquerda é assim. Agora, vamos lá, a gente tem mais 2 minutos e 44. Eu fiquei assustado,
Porque eu acho que a Fernanda Curti, ela não tem que ser vereadora, ela tem que ser delegada da Polícia Federal e decidir para quem ela dá o porte de arma e para quem ela tira a posse. Porque vim querer falar, tem gente armado. E aí? Eu não vejo a senhora brigar contra os caras que estão armados, só que lá na comunidade, aliciando criança e levando para o tráfico de drogas. A esquerda não fala nada. Agora falar arma. Ele está armado. Beleza, o cara às vezes é um policial militar, o cara é um delegado. Hoje a minha colega aqui, meu Deus, eu esqueci. Parece minha vozinha, eu sempre brinco com ela. Mas a Janete Petá, né? Ela é de esquerda, só que assim, ela estava perguntando onde estava a pistola do delegado. Como é que eu fico com uma coisa dessa? Agora a gente vai ter uma Gestapo aqui, só para eu entender como é que funciona. Vocês vão criar um órgão legislativo aqui dentro para averiguar quem está armado, só para eu entender. Até porque o presidente aqui nessa casa, que conduz muito bem os trabalhos, o Martelo, meu amigo, ele mesmo falou, como é que o senhor, presidente, vai desrespeitar uma norma que vem lá de cima? O senhor pode desrespeitar uma norma federal? O senhor pode falar quem tem arma ou não tem arma? O senhor pode? Não pode. Aí muito me assusta ver a esquerda aqui preocupado com quem está armado aqui. Eu estou preocupado com o cara que está roubando, matando. E se for, aí vem com um bonezinho a esquerda, o que? O Brasil é dos brasileiros. Tá 70, 80 reais o quilo do café? Não é? Até o petista tá rindo. Gente... O professor Rômulo, do PT, subiu aqui em cima e falou que o governo Lula está errado mesmo, que o governo Lula está ruim. Um petista subiu aqui e falou que o governo Lula não é para os brasileiros. O senhor falou, aqui do meu lado, o senhor sabe. Aí muito me assusta com a esquerda. Aí vem Brasil para os brasileiros. Que brasileiro? Me explica, que brasileiro? Talvez seja para o Edmilson. Quantos... E outra, o Edmilson entrou pela sobra partidária. Se o rapaz do meu partido faz 30 votos, ele estava procurando emprego aqui com os diversos desempregados, que é a herança do governo Lula aqui. Entendeu? Então, a gente tem que respeitar alguns pontos, né? Inclusive, pessoas que podem transitar armado. Até porque não tem delegado entre os pares aqui da Polícia Federal para decidir quem não usa arma. Tá bom? Presidente, muito obrigado, agradeço, e pode ter certeza que agora eu vou escutar atentamente o nosso amigo do PSOL e não vou perder as estribeiras não, mas ele é bom. Ele é bom para coisa que poderia ser bom para o serviço dele, né? Mas ele só fica querendo cuidar do meu serviço, cuida do seu serviço, faz mais requerimento e luta mais pelo povo do que eu. Perfeitamente, o vereador. Professor Rômulo, tem a palavra. Rômulo, eu primeiramente falo o Rômulo, na sequência fala o delegado Mesquita. Boa tarde, vereador. Boa tarde. Mas pode ficar tranquilo, aí não vou responder o moleque, não. Pode ficar tranquilo. Boa tarde a todos, a todas. A minha questão aqui é mais prática. Primeiro, parabenizar o Partido dos Trabalhadores, 45 anos, agora, nesse dia 10 de fevereiro, parabenizar toda a militância do PT, os petistas do Brasil todo. É um partido de luta, é um partido que se formou nas lutas de bases. E o PT tem uma história muito grande. Não vou aqui aprofundar minha fala sobre a história do PT, porque, com certeza, a líder da bancada vai subir aqui, a Fernanda, e vai discorrer sobre a história do partido, a nossa luta de formar um partido que transformou alguns setores aqui do nosso país. A minha questão aqui, senhor presidente, é outra. Eu vim aqui, mais uma vez, Geraldo, mais uma vez, falar das privatizações que ocorreram, inclusive aqui em Guarulhos, com aval dessa casa. Não sei se vocês sabem, em algumas regiões de Guarulhos está sem água há 4 dias. Lá na região do Pimenta não tem água. E a Sabesp não explica para a população quando que parou, quando que possa voltar o abastecimento, não mostra para a população. E aí eu lembro de uma frase deles aqui: pode privatizar que vai melhorar. Aí o resultado das privatizações.
Resultado que privatizou Sabesp, está aí o resultado. Está aí, ó, conta lá nas alturas. E sem nenhuma relação com a população. A rede de distribuição de energia, a Bandeirantes, aqui no caso de Guarulhos, a ANEEL lá em São Paulo. Você sabe, aí não precisa nem explicar o resultado que dá. Vamos lá para Minas Gerais, a privatização da Vale do Rio Doce. Precisa explicar o que aconteceu em Brumadinho e Mariana, pela ganância do lucro. Então, o sistema de privatizar foi muito bom para quem se tornou dono da empresa, que vai explorar um trabalho, vai ter lucro, que é o que a empresa quer. A empresa privada, ela para prestar um serviço, ela tem interesse em lucro. Ela estatal, ela tem o interesse de um bom serviço para a população. Então, o resultado das privatizações no nosso país está aí. Está aí os resultados. Vocês vão ver. Só analisar todas as empresas que foram privatizadas. E aí alguém, geralmente das mídias sociais, fala assim, mas foi privatizado o sistema de telefonia. Primeiro que o sistema de telefonia digital ele já nasceu privado. Mas se você for lá no PROCON, qual as empresas que têm mais reclamação lá? Primeiro, a TIM. Segundo, a Vivo. Terceiro, a Claro. Entendeu o resultado quando você passa um serviço público para a iniciativa privada? Dá nisso aí. Então, a população, parte da população em Guarulhos, principalmente na região do Pimentas, está sem água, faz desde sexta-feira. E a Sabesp não justifica, não explica para a população o porquê que está sem água. Ó, nós estamos fazendo manutenção. Beleza, falou, está fazendo manutenção. Quando começou? Quando que vai terminar? Quando que vai regularizar? 4 dias sem água na região. Pô. É uma irresponsabilidade. E aí você vai ligar, você vai falar com quem? Quando era estatal, quando era do SAI, a gente sabia com quem falar. Hoje você vai falar com quem? O dono da Sabesp, quem é o dono da Sabesp? O amigo do Tarcísio, que vendeu lá, trouxe lá do Rio de Janeiro para dar a Sabesp aqui. Quem é o dono da Sabesp? Para ele falar que a região está sem abastecimento de água. E as contas só aumentando o preço. Só aumentando o preço. E está sem abastecer, sem a população, sem água em casa. E aí eu quero ouvir aqueles falar assim, privatiza que melhora. Melhora o quê? Melhorou para quem privatizou e para quem do governo ajudou a privatizar, porque esse povo sustenta as campanhas eleitorais deles. Essa iniciativa privada corrupta sustenta esses partidos corruptos que se mantêm no poder. Então é isso, privatizar, está aí o resultado que está. Deu no que deu. Obrigado, senhor presidente. É com a palavra o vereador, delegado Mesquita. Cinco minutos. Boa tarde a todos, boa tarde aos meus colegas vereadores, boa tarde a todos os funcionários da casa, ao povo que nos acompanha aqui pelas galerias e também pela TV Câmara. Hoje eu venho aqui a essa tribuna falar sobre um dos projetos de lei... Gostaria de pedir silêncio aqui um pouquinho, só para eu conseguir me concentrar. Eu peço a todas as pessoas presentes, inclusive aqui atrás da presidência, todos os funcionários que respeitem a palavra do vereador que está usando a tribuna. Muito obrigado. Agradeço. É porque realmente é um projeto de lei que toca de maneira bastante importante em mim, eu acredito em toda a população guarulhense. Eu queria, de fato, pedir a atenção e, em seguida, caso concordem, o apoio de todos os vereadores e do povo guarulhense para esse projeto. Trata-se do primeiro projeto que eu protocolei aqui na casa, no dia 3 de janeiro de 2025, e foi o primeiro projeto protocolado também aqui na casa, o projeto 01 de 2025,
E esse projeto trata sobre a nova lei do silêncio aqui na cidade de Guarulhos. Eu, acredito que, como alguns sabem, venho combatendo a perturbação do sossego, a poluição sonora, a desordem, a baderna, em todas as suas formas aqui na nossa cidade, já há algum tempo, ainda como delegado de polícia, e agora continuarei fazendo esse trabalho, ainda como delegado de polícia e também como vereador. E como vereador, eu acredito que uma das grandes contribuições que a gente pode e deve fazer para esse combate é uma legislação eficaz, atuante, atualizada em relação ao combate a esse problema. Para a gente ter uma ideia, uma legislação que nós temos parecida, que não se trata de uma lei de silêncio, aqui na cidade de Guarulhos, ela data de 1967, ou seja, a época da vitrola. Então, se nós pensarmos o potencial sonoro dos dispositivos eletrônicos e de áudio daquela época, e hoje, com os paredões, todos esses sistemas de alto-falante extremamente potentes que nós temos, é fácil a gente concluir que a nossa legislação está desatualizada. Mas combater a perturbação do sossego, eu quero chamar muita atenção para esse ponto. Não se trata apenas de combater a poluição sonora, a afetação que isso causa na vida das pessoas, de promover o direito à paz, ao sossego, a uma noite de sono. É tudo isso também. Mas isso é algo que repercute diretamente na sensação de ordem que nós temos na nossa cidade. E essa sensação de ordem é o que leva à manutenção da segurança pública. É o que desestimula indivíduos e cidadãos a praticarem mais crimes. A teoria das janelas quebradas, uma teoria da criminologia, a qual eu me filio, estudo bastante, sou adepto a ela, ela preconiza, por meio de um experimento feito lá na Califórnia, nos Estados Unidos, que são os pequenos delitos, as pequenas condutas desviantes, uma pichação, um som alto, uma janela quebrada, que, caso não tenha a atenção do poder público, são esses elementos que levam ao fomento de condutas criminosas mais graves. E isso é comprovado por meio de experimentos científicos. Essa teoria das janelas quebradas embasou a política de tolerância zero aplicada pelo prefeito Rudolph Giuliani, na Nova York, nos anos 90, quando a violência era epidêmica na cidade. E, por meio dessa política, ele conseguiu reduzir os índices criminais até a cidade se tornar, hoje, um exemplo, praticamente, de segurança. Então, vejam o intuito dessa lei, que não é somente promover a paz, o sossego e o descanso, mas é também promover a ordem, a segurança pública na nossa cidade e combater esse sentimento de desordem, de baderna, de falta de atuação do poder público, do Estado de Direito, da lei e da ordem aqui na nossa cidade. Tenho 55 segundos, eu tento falar rápido, mas não consigo. Enfim, essa lei ela partiu de um paradigma, não só do combate à poluição sonora, né, que o bem jurídico tutelado, nesse caso, é a poluição ambiental, artigo 54 do Código Ambiental, de Crimes Ambientais, mas nós partimos aqui de uma outra ótica, que é o combate à perturbação ao sossego propriamente dita, cujo bem jurídico tutelado, nesse caso, é o descanso, a tranquilidade e a ordem pública. A vantagem da gente partir para esse paradigma é que nós não ficamos presos à questão, por exemplo, dos decibéis, né? Eu vi a sua lei, presidente, rapidamente aqui, se eu consigo, que o senhor protocolou uma lei muito importante que eu vi, gostei muito, para combater as motos, o corte de giro, as motos barulhentas, o grau, tudo isso que faz. Essa lei abarca também por meio de decibéis. Eu gostaria de convidar a discussão, porque por meio dessa lei, nós não ficamos presos às questões dos decibéis, porque aí a gente precisa do decibelímetro, é custo para o Estado, o aparelho precisa estar calibrado, senão gera questionamento. E por meio dessa lei, há uma subjetividade, há uma discricionariedade ao agente público naquilo que ele pode considerar como perturbação do sossego ou não. Deixa mais elástico ao agente público para a repressão desse tipo de comportamento. Então, nós propomos aqui a fiscalização rigorosa, multas de até 1.000 UFGs, a facilidade da denúncia, propomos um canal de comunicação direto, por meio de WhatsApp, para os munícipes fazerem as suas denúncias, também ofertando
provas por meio documental, com áudios, vídeos, para concluir. Para concluir, perfeitamente. E a promoção da cidadania, né? Os valores que são arrecadados por meio dessas multas, eu proponho nesse projeto de lei que sejam voltados para projetos de conscientização contra a perturbação do sossego. Esse projeto ele contou com a participação, quero deixar aqui um agradecimento para finalizar realmente, a entidades de combate à perturbação do sossego, de ativistas, o Adriano aqui de Guarulhos, Silêncio e Lei, e nós estamos abertos, aí convido a todos vocês, todos os legisladores aqui, a acrescentarem, ajustarem e melhorarem ainda mais esse projeto. Por isso, eu quero fazer um agradecimento somente ao prefeito Lucas e ao coronel Hélio, nosso novo secretário de Segurança, que tem abraçado bastante essa bandeira da perturbação do sossego. Nesse final de semana, atenderam lá o nosso pedido de combater a perturbação lá na adega do Rói, lá no Jandaia, na Rua Arauá, que assolava os moradores, recebia ligações de pessoas chorando, idosos, crianças, deficientes, enfim. Vereador, e agradeço por essa pauta e convido todos a abraçar essa pauta, que não é minha, se todo mundo é de todo assim, o povo. Muito obrigado. Não vai dar tempo dos outros falarem. Quero pedir perdão e agradecer ao senhor pela flexibilidade. Muito obrigado. Tranquilo. Desculpe a obrigado, todos. Vereador. Muito obrigado. Deus obrigado abençoe. pelo seu entendimento. Com a palavra, o vereador Maurício Guti. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, boa tarde a todos os colegas, boa tarde a todos os guarulhenses que estão nos assistindo. Eu venho aqui usar aqui o pequeno expediente para reforçar a questão do pedido de arrecadação que está acontecendo em toda a cidade, todos os guarulhenses que estão sofrendo com as chuvas da nossa cidade, né? É uma região muito difícil de trabalhar, ali na região do Pimenta, Jaci, Guaraci, Isildinha, uma região que eu estive muitas vezes lá. Quero parabenizar aqui os nossos colegas aqui, Ticiano, Luiz da Sede e outros que lá também trabalham e ajudam. Mas o mais importante, eu queria pedir aos colegas que nós pudéssemos propor à Câmara aqui, à Comissão de Meio Ambiente, e aí aos partidos, principalmente aos partidos que estão coligados aí, ou ligados diretamente com o governo do Estado, como PSD, Republicanos, PL, que nós consigamos trazer aquelas balsas que têm uso na Marginal Tietê, que elas consigam ultrapassar a barreira aqui da Penha, porque isso causa um assoreamento muito grande aqui na região após a barreira da Penha. Então, se nós conseguirmos, junto ao governo do Estado, que essas balsas ultrapassem a barreira e venham aqui para o nosso lado e vão ali fazer Guarulhos, Itaquá, Suzano, Poá, Mogi, que são as cidades que sofrem com essa enchente, nós vamos conseguir diminuir e muito isso. Porque também, mais de 20 anos atrás, mais ou menos, foi construída uma barreira, um muro na região de São Paulo, ali entre Itaim e Pantanal, que também ajuda a subir o nível do rio. Então, se nós conseguirmos, juntamente aí aos nossos colegas, junto ao governador, junto aos nossos parceiros na LESP, os nossos deputados estaduais, nós conseguiríamos trazer essas balsas e diminuiríamos e muito o sofrimento daquelas pessoas a médio e longo prazo, não só emergencial, como nós estamos fazendo agora. É importante a arrecadação? Sim, mas é importante lutar e buscar a correção do leito do rio para que isso não aconteça o ano que vem, nem o próximo, enquanto o governo do Estado ainda não construir lá as barreiras ou piscinões ou o que for a mais que possa acontecer ali, porque ali é uma região de várzea, é uma região ali que tem moradores realmente em situações irregulares, mas tem muitas situações regulares que as pessoas construíram suas casas, gastaram aí seu dinheiro, seus investimentos, seus recursos de muitos e muitos anos de vida. Então, presidente, eu acho muito importante essa casa, juntamente com
a Comissão de Meio Ambiente, juntamente com o Condemate, onde que representa todas as cidades do Alto Tietê, nós fôssemos até o governo do estado, nós fôssemos até a Alesp e conseguiríamos trazer essas balsas para a melhoria desse leito do rio. Então, dessa forma, eu quero agradecer e falar que esse vereador está pela causa e queremos que Guarulhos cresça, e eu conto com o apoio de todos os colegas. Obrigado. Com a palavra o vereador Edmilson Souza. Tem a palavra por 5 minutos. Obrigado, Maurício. O tempo regimental, 5 minutos. Para dar tempo para todo mundo falar. Simples assim. Boa tarde a todos, a todas e a todes aqui presentes nessa sessão. Quero cumprimentar os colegas vereadores. Para poder dar tempo de falar, eu tenho 2 assuntos aqui que eu gostaria de abordar, mas o primeiro deles eu gostaria de responder ao vereador Kleber, que utilizou a tribuna aqui. Vereador, eu continuo exatamente dizendo o que eu falei na sessão passada. E o que eu falei na sessão passada? Vossa Excelência disse que trabalhou mais do que este vereador. E eu trouxe aqui o relatório, já estava na semana passada, dos requerimentos sobre a folha de pagamento das UBS. É igual um copia e cola. Se não causar muita vergonha a Vossa Excelência, eu vou ler. Requerimento de informação 85/2025. Informações sobre a folha de ponto e do fluxo de atendimento por médico no mês de janeiro de 2025 na UBS Belvedere. Requerimento 84, informações sobre a folha de ponto, fluxo de atendimento por médico no mês de janeiro de 2025 na UBS Recreio São Jorge. É a mesma coisa multiplicado por 40 e tantos. Isso é trabalhar? Isso é trabalhar, eu pergunto? Um copia e cola? É aquele aluno que não se conforma com a nota do professor. Mas eu nem vou falar de professor, porque Vossa Excelência não gosta de educação. É o aluno que não gosta. Está aqui, é fato. Mais do que isso, vereador, eu também disse aqui, e não retiro absolutamente nada, que Vossa Excelência atacou a Ordem dos Advogados do Brasil, da qual eu sou inscrito. Vossa Excelência disse que estudou na mesma época que eu. Vossa Excelência tem, assim, uma carteira dessa da Ordem? Mostra para a gente aqui. Talvez não tenha, porque para ter essa carteira tem que passar na prova da Ordem, tem que estudar. E quem não gosta de estudar não vai passar nunca na prova da Ordem. Então o ataque à OAB por parte de Vossa Excelência é um ataque descabido. E eu vim aqui exatamente para dizer isso. Não tem sentido um parlamentar, um vereador, que vai legislar, vai tratar de temas da legalidade, desconhecer essa realidade. Por fim, eu gostaria de dizer que Vossa Excelência disse que o seu trabalho é técnico. Eu nunca vi um técnico de copia e cola, é uma nova profissão. Deve existir uma nova profissão de copiar e colar. Deve existir. Vossa Excelência também disse que Vossa Excelência estava trabalhando e levou o Covid para sua casa e contaminou seus pais. Que responsabilidade, hein, vereador? Que responsabilidade. Na época da Covid, todos aqueles que estavam trabalhando tinham um local separado. Muitos profissionais médicos e da equipe de atendimento ficavam separadamente dos seus pais, principalmente porque são pessoas mais velhas. Então, Vossa Excelência só confessou mais um crime aqui. Não faça isso. Mesmo que seu pai, sua mãe tenham tomado cloroquina, que é o que vocês gostam, né? Mesmo que tomou cloroquina, não corre esse risco, não leva lá. E Vossa Excelência disse aqui. Vossa Excelência também disse que trabalhou muito tempo, mas não diz onde é, nem o horário de trabalho. A carteira não apareceu aqui. Eu espero que apareça. Ah, já, tá vendo, ó? O vereador está indo por um mau caminho, cometendo outro crime. Pegou a carteira do presidente mostrando como se fosse a dele. Não faça isso. Tem que fazer a prova da ordem. Não dá para usar do presidente Martelo, que é uma carteira, uma das mais antigas, creio eu. Por final, gostaria de dizer, Vossa Excelência disse, esse vereador entrou na sobra. E tem sobra? Todos os vereadores aqui, do mais votado ao menos votado, todos são vereadores. Aliás, Vossa Excelência só teve menos voto que eu. E Vossa Excelência só teve esses votos aí porque teve uma forcinha.
Vossa Excelência me intimidou com arma de fogo, foi para as redes sociais, deu uma lacrada. Talvez se não tivesse tido aquele momento lá, Vossa Excelência não estaria sentado aqui como vereador hoje. Então, eu vou dizer para Vossa Excelência que o dia que eu deixar de ser vereador, eu não vou estar procurando emprego. Embora não tenha nenhuma dificuldade de procurar emprego. Sempre trabalhei, desde os 11 anos de idade, na feira. Sempre trabalhei. Trabalhei em indústria, trabalhei na feira, trabalhei no Estado, fui inspetor de alunos, fui secretário de escola, professor, diretor, todos pela porta da frente, vereador. Todos concursados. O primeiro emprego de Vossa Excelência é o emprego de vereador. Vossa Excelência não teve nenhum outro emprego. Primeiro emprego de Vossa Excelência é vereador. Vocês que são contra a boquinha, que falam da boquinha, que boquinha, hein, vereador, senhor, Vossa Excelência conseguiu, hein? De cara assim, o primeiro emprego que ele conseguiu é uma mega boquinha, né? Vereador na Câmara Municipal de Guarulhos. Então, para encerrar, para não me alongar, eu gostaria até de encerrar esse assunto aqui, vereador. Vamos encerrar esse assunto. Vossa Excelência está querendo copiar esses deputados que ficam aí na rede social lacrando, sobretudo deputados federais. Vossa Excelência quer ser o Nicolas de Guarulhos, quer ser o Chupetinha de Guarulhos. Vamos deixar isso para lá, vereador. Vamos cuidar. Vereador, para encerrar. Para encerrar, senhor presidente? É que o delegado passou um pouquinho, senhor presidente. Não, mas eu pedi, por favor, para todos, porque, inclusive, já acabou o tempo regimental. Vossa Excelência, que é professor, sabe disso? Exatamente. Então, sempre eu dei a palavra para o senhor usar até depois do tempo. Em respeito a Vossa Excelência, o regimento interno, eu isso que eu falei, vamos encerrar. Encerro o meu tempo aqui dizendo, vereador Kleber, não tenta copiar deputados federais, porque pega mal, até porque eu acho que são péssimos deputados federais. Obrigado, senhor presidente. Tendo em vista o término do tempo regimental, do pequeno expediente, passamos à tribuna livre, onde temos 3 oradores inscritos. Primeiramente, com a palavra o senhor Rodrigo da Silva Udemburgo de Lima, por 10 minutos, para falar sobre diversas demandas urgentes na região do São João, assim como a construção de uma faculdade, de um hospital e melhorias no transporte. Realmente 3 temas muito interessantes. São João. O alemão se elegeu lá. O alemão se elegeu lá no São João. Karina também. Não, eu fiquei abaixo. Tem a palavra, 10 minutos. Olá, boa tarde a todos, a todas aqui. Meu nome é Rodrigo Udemburgo. Fui candidato também, tive quase 700 votos ali na região, junto ali com o Seminaldo. Eu acho que eu fiquei em terceiro lugar como mais votado ali da região, né? Que represento realmente o bairro onde eu moro há 30 anos. Represento tanto que eu escrevi o livro do bairro, contando a história dos moradores, e queria, aí com muito carinho, convidar também o Biriba e também o senhor presidente Martelo, que eu fui pesquisar e estou escrevendo a história do Fortaleza. E é essencial porque a história de vocês também se confunde com a do bairro. E se vocês puderem estar me ajudando a escrever a história do Fortaleza, eu vou ficar muito feliz, porque a primeira pessoa que nasceu lá ainda é viva. Ela tem 93 anos e eu descobri que a mãe dela também nasceu no Fortaleza. Então vai ser uma história rica, que vai trazer a cultura e resgatar a história viva mesmo das pessoas que ainda estão e moram lá. Mas, enfim, queria falar alguns pontos aqui. Queria também parabenizar o PT, que está fazendo 45 anos aí. Nós temos que ser a favor da democracia, porque se você for parar para pensar que nós temos 34 vereadores e 30 é de direita que está aqui na Câmara hoje, pela democracia, nós temos que tentar entender qual que é realmente o problema de Guarulhos. Será que é a esquerda? Será que é a direita? Ou quem realmente está aqui no poder representando o povo? Eu não acredito que seja um ou outro lado que destrua uma cidade, mas sim quem está aqui agora, tá bom? Enfim, lá na Praça Estrela, eu coloquei um monumento de 5 metros, eu acho que todo mundo deve ter visto, escrito "Eu amo Cidade Soberana".
E lá virou um ponto de encontro de crack, de lixo. E lá na frente tem uma escola que tem crianças, cara. E nós vemos que lá está virando um ponto de droga e a GCM está do lado. Queria até mesmo chamar depois o delegado Mesquita ou qualquer outro vereador que tenha o interesse de saber. Porque lá naquele posto da GCM que foi inaugurado pelo Gucci, eles gastaram R$600 mil para fazer 2 cômodos de 5 metros. R$600 mil. E você vê as condições que os GCMs trabalham lá, dá até dó, cara. Não tem nem cadeira para os caras sentar. E aí, como que os caras vão tomar conta de um bairro, da cidade ali da região, sendo que não tem condições dos caras trabalharem? E gastaram R$600 mil. Eu queria que tivesse algum vereador que fosse lá, não, vamos investigar isso daqui, ó. O que aconteceu que R$600 mil para fazer 2 cômodos de 5 metros e um telhado? E eu falei isso aqui o ano passado, em julho, tá bom? A questão do transporte. Eu tenho aqui, pessoal, mais de 500 assinaturas do pessoal lá do bairro Cidade Soberana e também do Vila Rica. E julho do ano passado eu fui fazer o pedido na secretaria, que na época era o Luigi, tinha um pessoal que trabalhava lá que falaram que ia resolver o problema. Não resolveram. Quinta-feira passada eu fui, na quinta, só falar para o pessoal que o Soberana vai parar daqui a alguns dias. Se não resolver a questão do transporte de um bairro que tem mais de 40 mil pessoas, que passa de 50 em 50 minutos, fazendo que a população dali perca seu emprego, porque não tem um compromisso com o horário, aquele local de transporte. É horrível o transporte, tudo quebrado, tudo sucateado, certo? Então, nós estamos numa situação horrível e vamos parar o Soberana. Não vamos avisar o dia, não vamos avisar quando, mas vamos parar e eu tenho certeza que vai ser pior para a companhia lá da Transguarulhos, lá que toma conta do ônibus, que é um lixo. Tá? Desculpa até falar essa palavra. Mas está aqui, ó, 500 assinaturas. O povo está cansado de ser humilhado naquele lugar. A mesma linha que passa dos anos 80 lá é a mesma que passa ainda num dos maiores bairros de Guarulhos. Sabe? Não tem um circular dentro que atenda a UBS, lá no próprio bairro, que passa ali de frente com o UPA para atender a população. Tá bom? E passando aí para o próximo ponto, o prefeito Lucas ele prometeu que ia fazer um hospital no São João. Ele prometeu. Eu tenho vídeo, todo mundo está sabendo disso. A ideia não é ser contra, porque ele começou agora e eu creio que ele deve ter boas intenções. E vamos fazer o que for possível para esse hospital acontecer. Sabe por que o HMU, o Clebinho, está ruim? Sabe por que o Hospital Pimentas está ruim? Porque está sobrecarregado, cara. Guarulhos é 1,5 milhão de pessoas que, para a pessoa que sai do Água Azul, ele tem que ir lá no Hospital Pimentas ou ir no hospital aqui do HMU. Então, o que eles precisam? Tem um hospital do São João que vai desafogar esses outros hospitais e vai ter um atendimento melhor. E, é claro, melhorar o que já está pronto, que aí vai gastar menos. Mas esse hospital ele tem que sair, é uma promessa de campanha do Lucas, e nós vamos estar cobrando. Já vai fazer 2 meses. Se ele quisesse fazer um cômodo por mês, já ia ter 2 cômodos para atender a população. Ia dar para colocar um psicólogo e alguém ali na parte de ginecologia que está precisando bastante também. Tá legal? E, para finalizar, eu creio aqui também, que é importante para vocês, eu tenho mais de 60 requerimentos. Eu acho que eu estou passando, você tem 45, né? Eu estou com 60, tem mais? Tá bom. Somando, então, nós temos mais de 100 requerimentos que não foram executados. Não adianta nada nós ter um monte de requerimento que não é executado. É só papel. E está chegando os e-mails para mim falando bem assim, resolvido, nós estamos excluindo esse pedido da lista para estar tendo maior facilidade no atendimento dos futuros pedidos. Ou seja, o que nós se matamos para estar fazendo, para facilitar o serviço dos senhores, está sendo apagado para fazer novos requerimentos. Não pode isso acontecer. Nós temos aqui, é só executar o que está pronto. E eles dão uns prazos ainda, ó, 120 dias, aí tem aqui de 180 dias, 90 dias, 15 dias, mas não tem nada pronto. Eu apelo para todos os vereadores aqui, que pegue já o que está pronto e execute, porque a fila deve estar imensa. Tá? E a questão desses alagamentos, eu tenho certeza que os senhores devem conhecer onde que tem ali esse problema, porque pintaram Guarulhos de azul e branco do começo ao fim. Ou seja,
Eles andaram por Guarulhos na frente das afluentes e tudo que seja ali para ver na onde que ia ter o problema de alagamento. Não é só chegar agora, tem que fazer antecipado. Tá bom? E, por fim, queria falar da questão fundiária do pessoal que mora numa prisão, no Fortaleza, no São João, no Lenise, Jardim Ana, Lavras e Soberana. Uma mulher ela foi fazer o requerimento, arrumou um topógrafo, um engenheiro, fez tudo o que tinha que fazer. A prefeitura foi lá e colocou aprovado. Ela pagou tudo. E depois eles foram lá e mandaram e-mail falando que ela deveria recomeçar o processo de novo, porque tinha dado problema em algum lado. Quem vai pagar essa conta? Quem vai pagar? Ela vai ter que fazer tudo de novo, esperar mais de 5 anos para conseguir a escritura da sua casa. Não adianta ter uma casa de 1 milhão no lugar, sendo que você não consegue vender ou trocar porque não tem a escritura. Como que você vai financiar uma casa de R$1 milhão lá no Fortaleza, Biriba? Se não tem a escritura, não é verdade? Então, eu peço a ajuda dos senhores, de todos aqui. Eu vi que teve uma grande mudança, 40% aí da Câmara foi trocada, mas a verdade é que nós não podemos deixar Guarulhos mudar e continuar do mesmo jeito. Tá bom? Obrigado a todos aí. E gostaria que todos assinassem esse livro, porque eu vou deixar na biblioteca do Soberana para os leitores, para as crianças saberem a história viva do nosso bairro. E, mais uma vez, o convite para o senhor Martelo, para o Biribra, porque vocês devem ter bastante acervos lá para estar escrevendo a história do Fortaleza, que só falta só a ajuda dos senhores, tá bom? O Alemão também, tá bom, Alemão? Conto muito com o senhor. E parabéns a todos que entraram e espero que tenha mudança em Guarulhos, é o que nós precisamos. Obrigado aí a todos. Eu só queria fazer um parêntese aqui, que o Lucas prometeu hospital, qualquer prefeito prometer aquilo que quiser. Só que o Eloy fez o Hospital dos Pimentas, que até hoje não conseguiram funcionar. Então não adianta fazer um hospital em cada bairro. Pode fazer uma sala, 2 salas, 10 salas. Eu quero ver tocar o hospital. Se Guarulhos tivesse 2, 3 hospitais que funcionassem, estaria perfeito. O tocar é difícil. Construir, só dinheiro. Qualquer prefeito, se quiser, constrói meia dúzia de hospital. E tocar a despesa, o custeio. Esse é o grande problema. Mas tudo bem. Em frente, com a palavra, Bianca Castro, por 10 minutos, para falar sobre as necessidades e carências do AME Protrans e sobre a importância da criação do Conselho LGBT+, no município de Guarulhos. Tem a palavra por 10 minutos. Boa tarde a todos, todas e todes. Quero saudar o presidente, em sua pessoa também, saudar os demais vereadores companheiros da bancada esquerda, que defende os nossos direitos, são progressistas do nosso município, e aos demais também. Antes de colocar os números e a necessidade, eu queria responder ao Kleber, que na última vez se equivocou, né, na resposta daquilo que nós viemos buscar aqui. Nós não queremos, como Vossa Excelência disse, hormônios. Vossa Excelência, até então, não tem prioridade de fala, nem conhecimento da causa, quando nessa afirmativa o senhor trouxe uma fake news. Estávamos aqui reivindicando o direito e o acesso à saúde por falta de médico num projeto que atende ao Alto Tietê, não somente o município. Quando Vossa Excelência trouxe a sua opinião é a mesma que poderia ser dada na sua casa, com seus amigos, aqui é casa de legislar, né? Não, está sob vigência do nosso município. Vossa Excelência mantém o decoro, eu estou falando, não me interrompa, porque eu não lhe interrompi. Eu peço para a Bianca utilizar o tempo e não se dirigir para o vereador. O vereador fala na sequência, se ele pedir pelo qualquer artigo, pelo 151, e dar a resposta que ele tem que dar. Tem a palavra por 10 minutos.
Continuando, já respondi a afirmativa do Kleber. Continuando, o nosso projeto ele tem a necessidade de mais endocrinologias, de pelo menos um endocrinologista, uma vez que esse programa ele atende a todo o Alto Tietê e não somente Guarulhos, tendo mais de 4.000 pessoas na fila aguardando ser acolhidas, tendo apenas uma psicóloga para toda essa demanda, tendo mais de 300 pessoas esperando uma vaga para ser atendida, no mesmo local que funciona também o CTA, que funciona também o NAVE. O NAVE, que, inclusive, para aqueles que não sabem, são um centro de acolhimento para as crianças que sofrem abuso no nosso município. Havendo-se a necessidade da atenção, do direito, do acesso a toda a comunidade LGBT trans, eu deixo uma pergunta a vossas excelências. Por que nós não temos o direito? Afinal, nós, pessoas, corpos trans, estamos isentas de pagar os nossos impostos, estamos isentas de contribuir com o nosso município, de cumprir a Constituição Federal? Se não estamos isentas, também temos os nossos direitos e queremos a garantia dos exercícios deles. Corpos trans estarão presentes nessa casa a todo instante que se fizer necessário. Nos manteremos resistentes e resilientes dentro dessa casa, dentro de qualquer espaço, quer algumas pessoas gostem ou não, nós existimos e vamos continuar a existir. Nós vamos buscar por oportunidade, vamos buscar por mais espaço, por mais voz, por mais representatividade. E para aqueles que não souberem, como o vereador, e quiser saber para poder falar algo sobre a nossa causa que não vive, acredito eu, né, não tenha contato, assim eu acredito, pode conhecer o nosso coletivo, as portas estão abertas, vá atrás de números, vá atrás de informação, antes de uma afirmativa no qual você não tem propriedade de fala, e também não tem contato. O nosso grupo se mantém à disposição caso queira atenciar-se às nossas demandas, às nossas necessidades. Nós temos, inclusive, um caso de um homem trans que, pela ausência dos seus direitos, pela ausência do atendimento, acabou buscando a outros recursos esses ilegais, se automedicando e ocasionou para a sua própria saúde problemas graves e sérios que recorrem até hoje e que essa pessoa precisa lidar com esses problemas até hoje, por falta de atendimento. Corpos trans constantemente são entregues à vala, à precariedade, à exclusão da sociedade, à falta de oportunidade, à falta de assistência, e nós estamos querendo apenas aquilo que é nosso por direito, que é o acesso à saúde, mais acesso à educação, como a nossa parlamentar e representante Fernanda Curti vai trazer, o Transcidadania. Gostaria que vossas excelências atentassem aos detalhes que traz esse projeto, não somente ao como funciona o projeto, mas também aquilo que ele impacta na vida de uma pessoa trans, sendo que 90% dos corpos trans do nosso município não concluíram sequer o ensino médio, e não porque não querem e não têm vontade de estudar, é porque estar no ambiente misógino, opressor, nos causa desencorajamento para enfrentar todo dia a sociedade com as suas opiniões criminosas, que alegam ser a sua liberdade de expressão, mas que ofendem a vida, ofendem a liberdade da vida. Então, eu gostaria que vossas excelências atentassem toda vez que a Fernanda trouxer, ou qualquer outro parlamentar trouxer um projeto voltado para a comunidade LGBT trans, atentando-se ao direito da vida, atentando-se à empatia pelos corpos trans e o impacto que isso traz para a sociedade. Gostaria de estender também um pedido a vossas excelências, que é a criação do Conselho LGBT do nosso município, que se faz necessário tanto quanto o Conselho Municipal de Saúde, para que atenda às demandas altas, elas, de falta de acesso, de falta de respeito com a nossa comunidade. Toda vez que uma mulher trans é coagida, toda vez que um corpo LGBT é coagido, o seu direito constitucional também é ferido, é roubado. Então, gostaria que vossas excelências
tenham um pouco de empatia quando receberem esses projetos. Que Vossas Excelências também vão lá no CTA, vão lá no AMIPROTRANS para poder fiscalizar, para poder acompanhar, para poder saber como funciona e como está sendo distribuída a verba, porque com certeza não é só municipal, uma vez que atende todo o Alto Tietê. Saber para onde está indo e o porquê que não está chegando. E aí sim, por sua vez, ao acesso ao medicamento, que são os hormônios, ser distribuído de forma organizada, ser distribuído de forma humanizada, para que tenhamos um pouco mais de dignidade para poder prosseguir. Agradeço ao senhor presidente, aos demais vereadores e a toda a comunidade LGBT trans que se faz presente aqui, em especial a nossa vereadora Fernanda Corte. Muito bem. Então, passo a palavra agora para o senhor Pedro Zanotti Filho, por 10 minutos, para falar sobre campanha salarial e valorização dos servidores públicos municipais. Pedro, 10 minutos, tem a palavra. Boa tarde a todos, boa tarde, vereador Martelo, estendo para todas, boa tarde, vereadora Fernanda, estendo para todas as vereadoras da casa. Bem, pessoal, o que me traz aqui é sobre a campanha salarial dos servidores públicos municipais de Guarulhos. Né? Nós temos agora, dia 12, a Assembleia para tirar a pauta, e a nossa pauta todo ano, ela é uma pauta que eu digo justa com os servidores. Porém, vereador, nos últimos 8 anos, vereadores, né? Nos últimos 8 anos, o que acontece? O salário do servidor foi massacrado nos últimos 2 governos Guti. Inclusive, eu vou usar o ano passado. O ano passado eu estive aqui, temos agora 14 novos vereadores, né? Estou olhando ali meu mano Biriba, o Guto, o Caissara, né? O Rafa, que é servidor, e aconteceu um fato, vou rapidinho retratar, foi um ano anterior, o prefeito Guti, ele tinha aprovado um projeto de lei que o nosso reajuste ia ser a inflação e mais 1%. E quando chegou na hora dele pagar, ele mudou de ideia e mandou um projeto de 2%. Naquela sessão, né, foi uma sessão que o sindicato teve aqui com alguns servidores, né, teve até um desentendimento, né, o vereador Laércio ficou com raiva de mim, mas já deve ter passado, já estamos no ano novo, esquece aquilo lá, Laércio. O que acontece? O vereador, na época, ele até falou, ele como advogado, ele usou a tribuna e falou que o projeto estava errado. O projeto estava errado porque não poderia ter um novo projeto de uma lei que já estava aprovada. Mas a base do governo resolveu mesmo assim votar. Então, eu espero muito que nessa nova legislatura, os vereadores que foram eleitos, são 14, preste atenção nisso. Não é porque eu vim aqui, na época eu falei com um vereador que não foi reeleito, chamado Jorginho Mota, né, ele não foi reeleito, eu falei com ele ali no corredor, falei, vereador, é inconstitucional o que vocês estão fazendo. Mas não, mas o governo mandou votar, a gente tem que votar. Então, assim, eu fico surpreso, eu espero que não aconteça de novo, porque os vereadores têm mandato, vocês são legisladores. Como assim o prefeito mandou eu votar? Mandou eu votar algo inconstitucional, mesmo assim eu vou votar porque ele mandou? E eu estou falando que é inconstitucional porque o que acontece? O Tribunal de Justiça deu liminar para o STAP, dizendo que era inconstitucional. Aí muitas pessoas aqui podem pensar, mas aí voltou o tal dos 2%. A alegação da prefeitura foi essa só, para tirar a liminar, porque se julgasse o mérito depois, não ia dar prejuízo. A prefeitura paga o retroativo e tal. O desembargador entendeu realmente, não tem necessidade de dar uma liminar, sendo que depois vai julgar e eles vão ter que pagar do mesmo jeito, porque vai pagar. Vai pagar. Na ocasião eu falei aqui, falei, gente, é inconstitucional. O projeto é inconstitucional. E provei no tribunal que era inconstitucional. E assim, vereador Martelo, esse ano, aprovando a pauta, eu vou entregar para os 34 vereadores para conhecer a pauta do servidor, vou trazer
também para Vossa Excelência, presidente, uma pauta nossa. E a nossa pauta, gente, que eu quero, assim, estou vendo o vereador Mesquita ali, que é funcionário público também, servidor do Estado, e ele vai entender o que eu estou falando. Hoje, vereador, a Prefeitura de Guarulhos está pagando para o auxiliar operacional menos do que o salário mínimo. A Prefeitura de Guarulhos, hoje, a herança é, viu, vereador Martelo, menos que um salário mínimo. Eu acredito que nem na Paupera só tenha nenhum funcionário que só pague menos que um salário mínimo. Acho que é impossível. Só para Vossa Excelência saber, me lembro que na Paupera demos o reajuste de entre 5% e 6%, de um ano para o outro. Então, se for prefeito, depois o senhor me fala o número. Então, e aí, não é com gozação, não, é porque realmente foi levado isso para o Lucas, foi levado para o secretário, né? E na outra legislatura, os vereadores da base do governo Guti achavam isso normal, achou isso normal, ele arrochar o salário dos funcionários públicos até chegar nessa situação. Chegou nessa situação. O auxiliar de saúde, gente, sabe quem é o auxiliar de saúde? Os vereadores? É quando você vai lá na UBS, você vai lá no hospital, vereador Kreber, e aí tem uma pessoa que está fazendo a medicação, que está trocando ali, fazendo um curativo, que está ali de branco, ali auxiliando, dando vacina e tal. Esse é o auxiliar de saúde. O salário do auxiliar de saúde da Prefeitura de Guarulhos hoje é R$ 2.350, Marcelo. R$ 2.350. Poderia a Prefeitura de Guarulhos, o governo Guti, ter transformado os auxiliares em técnicos através de um projeto de lei que já aconteceu nessa casa com o agente de desenvolvimento infantil, quando passou para ser professor de educação infantil. Eu falei na época, entreguei o projeto pronto para o governo Guti. Eu entreguei o projeto pronto. Ele falou, pô, está fazendo projeto, tu é vereador? Não. Eu peguei o da cidade de São Paulo, que eu também não sou otário. Já estava feito lá, né? Eu peguei e entreguei para o... São Paulo fez assim. Presidente Prudente fez assim. Por quê? O projeto, Marcelo, quando passa para técnico, se passasse os auxiliares para técnico, que nem foi feito com o professor de educação infantil, recebe verba do governo federal. A diferença vem do governo federal, está na lei. Eles vão receber o dinheiro. Mas, mesmo assim, achou melhor não fazer. Então, o governo Guti, veja na rede social, e quem apoiava e tal, achar legal, o Guti é legal, o Guti foi o maior atraso para o serviço público que aconteceu na cidade de Guarulhos. Sem contar o que eu ando até falando nos programas de televisão, que eu vou e tal, e o vereador Martelo também, aproveitei que eu falei, o Martelo falou, aí eu falei, pô, não é só eu que estou falando. Eu gostaria muito que cada vereador aqui, da Câmara Municipal, em nome dos munícipes, fizesse um estudo, viu, Marcelo? Por que a arrecadação de Guarulhos é essa vergonha? A arrecadação de Guarulhos, vereador, é uma vergonha. Eu sei que o pessoal ficaram no começo fazendo lobby, tem que congelar IPTU, eu sou a favor. Isso serve para todo mundo, esquerda e direita, viu? Viu, doutor Laércio? Aqui a esquerda e a direita ficou na porta aqui fazendo lobby, papapá. Campinas, 1.100.000 habitantes, 10 bi de orçamento. Guarulhos, 1.300.000 habitantes, 6,8. Guarulhos tem o menor orçamento de todo o Alto Tietê, proporcionalmente, por número, por moradores. Perde para Jundiaí, Osasco, São Bernardo, para todo mundo. E aí, eu tenho certeza, eu defendo uma tese, que quem pagou essa conta foi o servidor. Sabe por que foi o servidor? Porque hoje nós temos os piores salários de todas as cidades grandes. O pior salário de todas as cidades grandes. Porém, uma cidade igual Campinas, o professor, ele ganha mais do que o piso. E aqui em Guarulhos ganha menos que o piso. E Campinas gasta com folha de pagamento 31% do seu orçamento. E Guarulhos está em 43%. E aí eu pergunto, não estou mandando tarifar o povo, não, que eu sou povo também, eu não estou a fim de pagar imposto, não. Mas um negócio, alguém tem que ver isso daí. Alguma coisa está errada. 1.300.000 habitantes, arrecada 6. 1.100.000, arrecada 10. Pega tudo quanto é cidade, Jundiaí, São Caetano, Santo André, todas arrecadam mais, só Guarulhos que não. Alguma coisa aí está errada. E eu tenho pouco tempo, eu ia até pedir para a Bianca os 3 minutos dela, mas não pode, né? Falar, Bianca, ela não usou os 3 minutos, passava para mim, mas não pode. Eu falei do auxiliar, eu queria falar outra, aqui o Rafa já deve estar falando bastante disso, mas eu vou tomar a liberdade de falar também. Eu vejo alguns vereadores aqui, eu vi o vereador, o delegado Mesquita, o rapaz aqui, o Kreber, o vereador Kreber também, que fala que é ligado à segurança.
Sabe quanto ganha um guarda civil municipal na cidade de Guarulhos? Eu vou ficar falando isso durante toda a campanha. Um guarda civil municipal na cidade de Guarulhos, no seu início da carreira, que é o terceira, quando ele é aluno, que ele vai para a terceira, ele está com salário de R$ 2.300. R$ 2.300 o salário do guarda. Gente, eu postei isso daí, falei na rede social, veio não desmerecendo meus amigos guarda, tem um guarda ali, não é desmerecendo não, mas tem um amigo meu que é vigilante, ele falou, pô, Pedro, eu ia fazer concurso para guarda, eu vou ficar de vigia. O piso do vigia está melhor. Gente, 2.300, delegado. Eu acho que não tem uma cidade. Aí fala assim, mas qual guarda? O cara perguntou, mas qual guarda está ganhando isso? Porque eu vi... O guarda tem, a maioria da guarda hoje já tem 20 anos de guarda, 19, 18. Lógico, ele já tem as evoluções da carreira dele. Mas o inicial não pode ser R$ 2.300. E eu tenho 30 segundos, já tem outra coisa rapidinho que eu tenho que falar. A prefeitura, o prefeito Lucas Santos continua a mesma toada até agora, esse exato momento, vocês que são da base, continua não pagando o piso nacional do professor na referência 1A. Tá bom? Só para vocês terem uma ideia rapidinho aqui, que eu tenho que puxar o saco para a minha sardinha, que eu sou professor também de educação básica da rede, né? O nosso piso salarial foi para 4.867. A Prefeitura de Guarulhos está pagando na primeira referência 4.457. Tá bom? Aproveitar que a minha amiga Viane mandou aqui. Outra coisa, quem for da educação, acho que é o vereador Lauri. Tá bom, mas desculpa, 3 segundos lá. Hoje, a Prefeitura de Guarulhos está colocando 36 crianças na creche. Só que há uma portaria do Conselho Nacional de Educação, uma orientação que é 30 crianças. Tá? O Guti já começou, colocou 32... Zanotto, só para concluir, por favor. Tá, desculpa. O Guti começou com 32 e agora foi para 36. Deixar avisado aqui, provavelmente daqui 15 dias, agora o Estado vai começar a fazer o seguinte: se não paga o piso da educação, eu não sei se vai funcionar, mas eu estou tentando marcar uma agenda com o Camilo Santana, através da CUT, meus amigos da CUT, tem amigo lá, muito amigo mesmo, e para denunciar Guarulhos. Guarulhos está recebendo dinheiro do Fundeb e não está pagando o piso. Vou denunciar lá, vou em Brasília denunciar, e vou denunciar no Conselho Nacional de Educação, que tem 36 crianças dentro da sala de creche na cidade de Guarulhos. Obrigado, Pedro. Estou indo para Brasília. Obrigado, Martelo, Obrigado. desculpa. Obrigado a todos os vereadores. Você é sempre bem-vindo aqui. Aliás, todos que participam da Tribuna Livre são todos bem-vindos. Que a gente quer administrar o tempo para não dar mais palavra para um e menos para outro. Não havendo mais oradores inscritos na Tribuna Livre, passemos agora para o grande expediente. Suspendo a sessão por 10 minutos e convoco os vereadores para ir até aqui a cozinha para que a gente possa conversar. Está suspenso por 10 minutos. Reaberto os trabalhos. Não havendo... Senhor presidente, eu pedi pela ordem antes do senhor falar. Não havendo... Senhor presidente... Visualmente não há número legal, dou por encerrada a presente sessão.